12ª rodada. E o Felipe Luiz vai ter vários desfalques para esse jogo. Débora Gares informa melhor pra gente. Olá, muito boa tarde para você. Os jogadores do Flamengo treinaram hoje pela manhã aqui no CT do clube, visando o jogo de sábado contra o Sport lá em Recife, partida atrasada da 12ª rodada. E o técnico Felipe Luiz precisa de alguma forma compensar as 7 ausências que terá por conta da data FIFA e também as ausências por lesão. Caso do atacante Pedro, que segue fora, ainda se recuperando da fratura no braço. Já o zagueiro Léo Ortiz pode ser um retorno, tá recuperado do problema no tornozelo. Seria importante, já que o Danilo está com a seleção brasileira. Falando um pouquinho de Libertadores, o clube divulgou hoje a programação para a viagem para Lima e anunciou que vai fretar 5 voos para levar jogadores, comissão técnica, funcionários do clube, parentes dos atletas e também sócios e conselheiros do Flamengo. E mais do que isso, o time volta ao Rio de Janeiro depois de enfrentar o Atlético Mineiro no dia 25 em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro, para ter um último contato com a torcida antes do embarque no dia 26 para Lima, ou seja, vamos ter a Aeroflá. Um abraço. Valeu, Débora. E o Arrascaeta, hein? Chegou aos 95 gols pelo Flamengo, se tornou então o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Passou até o Doval, ídolo do Flamengo na década de 70. Não dá pra negar, a camisa 10 vestiu bem demais. No primeiro ano com o novo número, Arrascaeta já balançou a rede 22 vezes. Tá vivendo a temporada mais goleadora da carreira. É o atual artilheiro do Brasileirão, empatado com Caio Jorge do Cruzeiro. Em meio à boa fase, o Flamengo renovou com a Arrasca até 2028. Só posso agradecer o carinho e gratidão que tem desde que eu cheguei aqui no Flamengo. Intento representar sempre da melhor forma possível dentro do campo. Na quarta-feira passada, contra o São Paulo, o uruguaio bateu um novo recorde pelo clube. Ele se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, com 95 gols. Superou o Doval, com 94. O argentino jogou no Flamengo entre 1969 e 1975. Nesse período, travou boas disputas em campo com Búfalo Gil, ex-jogador do Fluminense. Doval era aquele tipo do cara que ele irritava todo mundo dentro do jogo. Brigava com todo mundo, que ele queria fazer o gol. Era totalmente diferente do Arrascaeta, dentro do campo e fora dele. Apaixonado pelo Brasil, Doval era conhecido como o argentino mais carioca que já existiu. Chegou até a se naturalizar brasileiro. Eu morreria no campo por Brasil, jogando contra a Argentina. Daria tudo para meter 4 ou 5 gols na Argentina. Todo santo dia o Doval estava na praia. Todo santo dia. Ele falou assim, eu sou carioca mais do que vocês, que eu gosto da praia e do Maracanã. A história dele no Flamengo é muito bonita. Fez 263 partidas pelo Flamengo. Ganhou 2 cariocas. Em 1976, foi jogar ao lado de Búfalo Gil no Fluminense. Em 1991, Doval e Búfalo Gil disputaram um torneio de ex-jogadores em Buenos Aires, na Argentina. E a pedido de Doval, Búfalo Gil vestiu a camisa do Flamengo e essa foi a única vez, né? A única vez. Ele dizia, você tinha que jogar no Flamengo comigo quando eu estava lá, mas infelizmente não foi possível. Joguei com ele no Flamengo depois de ter parado de jogar. Na mesma semana desse jogo, Doval foi chefe da delegação rubro-negra na vitória contra o Estudiantes pela extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores. Horas depois, ele sofreu uma parada cardíaca e faleceu aos 47 anos em Buenos Aires. Deixou como herança uma história bonita e goleadora pelo Flamengo. Ficou marcado na memória e no coração de muitos rubro-negros. Anos depois, outro estrangeiro, dessa vez um uruguaio, escreve um capítulo ainda mais vitorioso pelo clube. Está muito bem representado. Eu acho que melhor para representar o Doval tem que ser o Arrascaeta mesmo. É isso aí. Pega agora o seu celular, porque tem QR. Então, daqui a pouco a Dani volta, tá? Porque vai falar do Cruzeiro também. Vamos falar do Flamengo, vou trazer a Débora Gares aqui no telão, porque o Flamengo está se preparando para viajar para Recife, vai, né, enfrentar o Sport nesse jogo atrasado no sábado, mas o clube está preocupado com outro Aeroflá, né, minha amiga? Bem-vinda, Taon. Tá preocupado em garantir que tenha, viu, Joana? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Fez toda uma logística que foi divulgada hoje para a viagem rumo a Lima. E vamos ter o seguinte, 5 aviões fretados para levar a galera para lá, viu?
Primeiro avião com os jogadores e a comissão técnica, um segundo avião com funcionários do clube, demais funcionários, e mais 3 aviões para levar familiares dos jogadores, diretoria, sócios do clube, conselheiros. Esses 2 primeiros aviões partem já no dia 25, que é a data da viagem, do dia 26, perdão, que é a data da viagem do Flamengo para Lima, e os outros aviões, esses vão até sábado, que é o dia da grande final. E o bacana é que o avião dos jogadores é de um modelo só com classe executiva, sabe? Para os jogadores poderem ir bem confortáveis nessa viagem. E é o mesmo avião que vai trazer os jogadores de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, porque antes o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no dia 25 em Belo Horizonte, partida pelo Campeonato Brasileiro, importante, né? Flamengo aí nessa briga pela liderança. E aí o Flamengo volta no mesmo dia, vem ao Rio de Janeiro, faz um último treino aqui no CT do clube e aí sim embarca justamente, Joana, para poder ter esse contato com a torcida, como aconteceu antes da final da Libertadores de 2019 e de 2022 também. Na final de 2021 isso não aconteceu porque o Flamengo teve um compromisso, um jogo contra o Grêmio em Porto Alegre e aí foi direto para Montevidéu. Torcedores, claro, já estão preparando aí essa acolhida, esse aeroflá para poder mandar boas energias para o time, que, como a gente acaba de falar, também vai com bastante gente para lá, para levar gente e energia boa rumo a Lima. Pois bem, falando agora um pouquinho de Campeonato Brasileiro e desse jogo contra o Sport, os jogadores fizeram hoje pela manhã mais um treino aqui no CT do clube, visando essa partida. Felipe Luiz com vários problemas, né? A gente sabe, são 7 desfalques só por conta de data FIFA, jogadores cedidos às respectivas seleções. A gente tem o problema do Bruno Henrique, que é um jogador que está sendo julgado, né? O julgamento vai ser retomado na quinta-feira, amanhã, e só aí nós saberemos se vai estar liberado ou não para essa partida. E também os jogadores lesionados. Caso do Pedro, por exemplo, esse está fora, está se recuperando daquela fratura no braço, né? Sendo preparado para a final da Libertadores. Mas o Léo Ortiz, por exemplo, que estava com problema no tornozelo, esse pode ser que volte, viu? Tá já se recuperando, tratando desde o início da semana, e seria uma boa, já que o Danilo é um dos jogadores que desfalcam o time, tá com a seleção brasileira. Poder contar com o Léo Ortiz nesse momento seria super importante. Amanhã tem mais treino, né? O Flamengo continua se preparando aqui no CT do clube, e contra o Sport tem um bom retrospecto, viu, Joana? Não perde do adversário desde junho de 2017, uma derrota por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá foram 8 partidas com 7 vitórias do Flamengo e 1 empate. O retrospecto é bom, a situação do Sport é delicada, o Flamengo super empolgado aí na luta pela liderança e tentando compensar esses desfalques para ir bem nessa partida de sábado, viu, minha amiga? É importante o Léo Ortiz voltar. Quem sabe, né? Se o Léo Ortiz não tivesse machucado, ele poderia ter sido convocado também, né? Muita gente aponta ele como um candidato à vaga para a Copa do Mundo de 2026. Mas já que não tá lá, muito boa notícia para o Flamengo, que pode contar com ele, ainda mais com a ausência do Danilo. Amiga, muito obrigada pela participação aqui no Tá On, trazendo as informações do Flamengo. A final da Libertadores já está definida. O Flamengo colocará os pés em Lima no dia 26. A delegação sairá do Rio de Janeiro durante a tarde, com a promessa de uma grande festa dos rubro-negros. O clube optou por justamente não viajar direto de Minas Gerais quando enfrenta o Galo pelo Brasileirão para ter o contato com os torcedores. O Aeroflá vai acontecer no entorno das ruas do Galeão para apoiar o time mais uma vez, como aconteceu em 2019 e 2022. O Flamengo fretou 5 aviões para ir à decisão e pouco mais de 700 pessoas embarcam neste esquema. Serão 2 aeronaves para a delegação do futebol, uma delas apenas para jogadores e comissão técnica e outra para os demais funcionários do clube. A delegação chegará na noite do dia 26 e ficará no Hotel Hilton até o dia do jogo. Os treinamentos serão realizados em La Videna, no CT da Federação Peruana. O esquema foi montado esta semana por representantes do clube que estão em Lima. O objetivo é deixar tudo da melhor forma para o rubro-negro. A programação prevê uma atividade na tarde do dia 26 e outra na manhã do dia 28. A grande final está marcada para o sábado, dia 29, no Monumental. O time também já pensou na volta. O Flamengo retorna na madrugada de domingo às 2h30 da manhã. A previsão de desembarque no Galeão é na manhã de domingo, no dia 30. Com tudo definido, agora é se preparar e esperar o dia 26 para voltar a Lima e, quem sabe, vir de lá, desta vez, com o Tetra da Libertadores.
mostrou aí a logística do Flamengo, eu quero saber a logística do Vene Casagrande. Olha, calmante até lá, dia 29, até lá. E eu tô... Não sei se pode falar ainda, né? Melhor não. Porque eu não sei se pode falar sobre aquele negócio nosso? Será que pode, Hugo Pérez? Agora. Podemos? Não sei. Não, deixa ele checar e daqui a pouco a gente fala. Melhor não acredito não, Chá. Ou seja, a minha logística depende do SBT, entendeu, galera? Entendi. É o suco de maracujá e a mala separada. Não, e a mala vocês viram aqui. A mala já tava aqui, pô. O ingresso já tem, passaporte já tem, vocês viram aqui. Inclusive já vivemos esse momento juntos, né? De uma outra vez. Lembra, Vene Casagrande? Sim, é verdade. Muito bem. E aí, lá na Gávea. Verdade, foi na Gávea. Lá na Gávea. Até uniforme diferente a gente ganhou. Foi coisa isso mesmo. linda, Eu guardo até hoje. Tá lá. É mesmo? Eu guardo, pô, recordação. Coisa bonita, Eu tenho as fotos desse dia também. Eu também, foi um dia especial. Ô, Lucas Pedrosa, o Flamengo, obviamente, focando total nessa Libertadores, né? Claro, não tem... Eu acho até que podia largar o Brasileirão. Não pode largar o Brasileirão, cara. Inclusive, falando sobre Brasileiro e Libertadores. Aqui, tu não acha? Fala pra ele. Mas aí, se largar o Brasileirão, vai ter mais chance na Libertadores, entendeu? É pior ganhar a Libertadores do que ganhar um Brasileirão. O que é pior, entendeu? Escuta o que eu tô te falando. O que é pior? A Libertadores é pior, porque o Flamengo vai ser o primeiro tetracampeão brasileiro. É verdade. Entendeu? Mas também não é garantia nossa, entendeu? Não é, mas assim... Imagina os dois. Eles vão bater no peito, assim, o maior. Exatamente. Maior que Real Madrid. Imagina. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Não pode acontecer isso. O que é que você tá rindo, garoto? Imagina se vem os dois. Ai, papai. Escolheu o garoto? Garoto era maluco. Segundo você, Nenê, vamos empatar candidato. Até o final. 12 com 12, vai dar Palmeiras. Cara, você acredita que quando eu cheguei em casa fiquei fazendo de novo? Falei, qual jogo que o Flamengo vai perder? Porque vai perder. Aí 12 com 12, vai dar Palmeiras. A gente entrou na mente dele. Difícil foi achar um jogo que o Palmeiras vai perder, entendeu? Mas vai. Vai. Você também vai, todo mundo vai. Eu não, vou. Que o Flamengo Pedrosa vai, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Ninguém vai ganhar 6 jogos aqui até o final. Inclusive vai ser aquele que você menos espera que o Flamengo vai perder. Vai ser. Você vai ver. E do Palmeiras o Ceará, também. Entendeu? E o do Palmeiras também. Não acredito não, Chá. O Palmeiras vai perder os óbvios. Hoje, ele já botou mais de uma derrota. Você viu aí, ô Pedrosa? É muito top. Alô, Fantástico! Olha aqui, ó. O negócio tá bom lá. É sábado, né? Não, o clima tá gostosinho. O clima tá bom lá. Coisa sábado. linda. O negócio de ligou, não ligou. Tu viu isso? Vi. Telefona. Tentaram ajudar o garoto. O garoto não quis ajuda. Não quis ajuda. Eu nunca entendi. Aquilo. Pra você ajudar, a pessoa meu irmão, tem que querer ser ajudada. Eu quero te ajudar. Eu vou te ajudar. Mas pra eu te ajudar, você tem que me ajudar a te ajudar. O garoto não quis ajuda. Mas telefonou ou não telefonou? Ai, papai. Olha aqui, ó. O BAP, presidente do Flamengo, entrou no circuito para acelerar a renovação do treinador Felipe Luiz. A proposta em elaboração deve trazer ajustes salariais e cláusulas vinculadas às metas esportivas, com o BAP definindo o teto e os parâmetros financeiros antes de apresentar a contraproposta oficial. Vene, tem mais informações sobre isso? Olha, para resumir, o que está brecando a renovação de contrato é dinheiro. Porque uma parte pede algo, o Flamengo entende que tem que pagar algo e aí tem negociação também de tempo de contrato. Por exemplo, você pediu tanto, beleza, eu aceito pagar isso aí, mas o tempo de contrato tem que ser isso aqui. Você vai aceitar? E aí as negociações estão complicadas, tanto é que o BAP assumiu, porque isso não é normal. O presidente ele não assume nenhuma negociação. Recentemente ele assumiu o Matheus Gonçalves Cruzeiro, mas foi de presidente para presidente. Foi um caso à parte. Mas geralmente o BAP não gosta de se envolver, ele deixa com o José Boto para ele tomar conta da situação. Mas nesse caso envolvendo o Felipe Luiz, as negociações estão complicadas com o empresário do Felipe Luiz, que é o Jorge Mendes, um cara extremamente conhecido no mundo da bola. Eu arrisco a dizer que ele é o número 1 aí hoje, entre os empresários, ele é o número 1. Mas isso não quer dizer que o Felipe Luiz não vai renovar. Eu acho que vai renovar, mas está sendo mais complicado do que muita gente esperava dentro do Flamengo. E o Felipe Luiz pode, gente, igualar o aproveitamento do Jorge Jesus em 19. Na verdade, pode até ultrapassar, Pedrosa, caso ele consiga levar o Flamengo até o Intercontinental. Naquele ano, o Flamengo foi campeão brasileiro e da Libertadores com 50 vitórias no ano. Bota aqui o aproveitamento pra gente conferir. Tá na tela? Eu vou contar pra vocês. Desempenho do Flamengo em 2019. 76 jogos, 50 vitórias, 17 empates e 9 derrotas. Com 73,2% de aproveitamento, esse é o Jorge Jesus.
em 25 com o Felipe Luiz. Aí, ó, 69 jogos, 43 vitórias, 16 empates e 10 derrotas, 70,04% de aproveitamento. É nessa hora que a gente olha como foi absurdo aí a passagem do Jorge Jesus, porque o pessoal fala, né, que são menos derrotas do que títulos. Sim. Porque foi o Brasileirão, a Libertadores, a Recopa, a Supercopa, o Carioca. Mas o que, Vene? Ajuda aí. Não tem um negócio desse? Teve. Foram 5, é isso aí. Não, mas aí não tem um negócio de derrota? Fala comigo, que eu tô com se eu não me memória engano, ruim. eram 5 títulos e 4 derrotas. E outra, vale mencionar que o jogo contra o Liverpool não é considerado derrota, né? Porque no tempo regulamentar foi empate, então é considerado empate. Porque muita gente acha que o Flamengo perdeu esse jogo. Não. Pela regra, acabou sendo um empate. Talvez esses números sejam 2019 inteiro do Flamengo, né? E não Jorge Jesus. Mas, cara, eu acho que o Jorge Jesus, à frente do Flamengo, ele foi um marco no futebol brasileiro. Ele foi um cara que conseguiu mudar, elevar o patamar, de fato, não só do Flamengo, mas o patamar de exigência dos adversários, e perceberam que se você não se atualizasse dentro do futebol, toda a globalização que tem acontecido, você ia ficar para trás e ia ficar para trás de muito, que foi o que o Flamengo conseguiu fazer com o Jorge Jesus. Ele deitou no futebol brasileiro. O Felipe Luiz, em 2025, ele já encara um cenário onde todo mundo conseguiu se atualizar, e quando eu digo isso não quer dizer que todo mundo vai disputar o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores sempre, mas você viu o Mirassol sendo uma surpresa muito bem organizado tecnicamente e taticamente, você viu o próprio Cruzeiro voltando no início do ano, ninguém dava o Cruzeiro como um time que ia disputar título, que ia fazer a campanha que fez, e o Leonardo Jardim traz isso pro Cruzeiro, o Palmeiras dispensa comentários, então acho que assim, a vida do Felipe Luiz em 2025 é mais difícil do que foi a do Jorge Jesus. Perfeito. Isso não apaga que o Jorge Jesus fez com que isso acontecesse a longo prazo. Compreende? Eu acho que o Jorge Jesus, pra mim, cara... Mas essa evolução teve, inclusive, no Flamengo. Porque o elenco de 2019... O elenco, não tô falando time titular. O elenco de 2019 é pior do que o elenco de 2025. Para mim, o time titular de 2019 é melhor do que o time titular atualmente. Mas hoje o Felipe Luiz, a matéria-prima que ele tem à disposição, é muito melhor do que a matéria-prima do Jorge Jesus. Mas aí entra o ponto que o Pedrosa traz. Isso. O dele tá melhor realmente, mas os outros também estão melhores. Né? Porque então aí a gente bota você dá uma equilibrada, né? É óbvio. O investimento é maior. O sarrafo. Se a gente for olhar aqui em 2019, um cara que ganhava... uma estrela ganhava 1 milhão, né? 900 mil. Sim. E isso, para a época, a gente estava trabalhando com um cenário futebol brasileiro com mais recuo nos salários. Hoje em dia, qualquer jogador, mais ou menos, está ganhando 800 mil reais. 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 2 milhões e meio. Ele está sendo novamente a realidade. O banco de reservas do Flamengo em 2019, muita gente não deve lembrar. Mas era Pires da Mota, Lincoln. Mas o Lincoln, na época, era considerado, assim, uma jovem promessa. Renier. Vamos lá. René. Matheus Dantas, zagueiro, lembra dele? Sim. Então, assim, o banco de reservas do Flamengo em 2019 era algo que chamava atenção não de maneira positiva. E mesmo assim o Jorge Jesus fez o que fez. Ô, Vene, tem história aí de Cebolinha no Grêmio? O que tá acontecendo? Vamos lá, essa história está acontecendo há muito tempo, porque sempre é notícia lá na imprensa gaúcha. Vou trazer aqui o que eu tenho de informação. Eles adoram o Cebolinha. Eles amam o Cebolinha, adoram o Cebolinha. Ídolo lá. É ídolo. Eles querem o Cebolinha de qualquer jeito. Agora, é uma negociação extremamente difícil com o Flamengo. Por exemplo, no meio da temporada, os empresários do Cebolinha foram ao Flamengo conversar com a diretoria para entender o que eles queriam fazer com o Cebolinha. E o Flamengo, na ocasião, falou, não, a gente não quer negociar, a gente quer manter o Everton Cebolinha até o fim da temporada. Porém, para ano que vem, é uma incógnita. A gente não sabe qual vai ser a decisão que o Flamengo vai tomar em relação ao Cebolinha, se de fato o Grêmio vai fazer uma proposta. O que eu tenho de informação com os empresários do Cebolinha é sim, o Grêmio sempre demonstra interesse, faz sondagem. Agora, nunca teve proposta, nunca que o Flamengo virou para eles e falou, não, a gente topa negociar, nunca teve isso. Agora, o tempo de contrato de Cebolinha é curto, é até o fim do ano que vem. Aí, no ano que vem, o Grêmio vai querer fazer um alto investimento para tirar o Cebolinha, sendo que vai ficar faltando 6 meses para poder assinar o pré-contrato. Então, depende de muita coisa. Fato é, o Grêmio sempre sonhou com o retorno de Cebolinha, mas nunca fez uma proposta ao Flamengo. E o Flamengo divulgou uma nota sobre o tema fair play financeiro. E um dos pontos, o clube propõe o fim do gramado sintético no país.
No comunicado diz, os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física de jogadores e atletas. Diz a nota, Lucas Pedrosa, ano que vem tu tá no meu time, hein? Cara, eu já falei diversas vezes sobre esse tema aqui no SBT Esporte Rio e vou novamente frisar. O mundo ideal, gente, é todo mundo ter o gramado natural. Esse é o mundo ideal. Se tivesse padronização dos gramados, se todo mundo fizesse um investimento dentro do seu próprio estádio para que o gramado fosse perfeito, se a gente pelo menos tivesse algo perto ali dos 80%, 90% dos gramados do Brasil, com padronização principalmente na Série A. Na Série B é mais difícil, os clubes têm mais dificuldades financeiras. Mas eu vou repetir aqui o que eu sempre digo. Entre um gramado sintético de qualidade, que é o que tem o Botafogo, por exemplo, e um gramado todo esburacado, que é pessimamente cuidado, eu prefiro ainda o da grama sintética. Então não adianta, nós somos contra o gramado sintético. Beleza, quais são as soluções apresentadas para isso? Tá todo mundo cuidando bem do seu gramado? Porque até pouco tempo o próprio Flamengo não cuidava do gramado do Maracanã. Até ano passado. O próprio gramado do Maracanã era uma vergonha, todo esburacado, e o Flamengo também, que era o grande gestor dessa equipe junto com desse gramado junto com o Fluminense. Então agora o Flamengo quer falar sobre gramado? Porque se fosse falar há 2 anos, há um ano atrás, o Maracanã não seria exemplo pra nada. Não, pior, eles falavam. Esse era o pior. Esse é o pior. Esse era o então pior. assim, cara, eu acho que tudo bem, eu concordo com eles. De fato, é muito melhor você ter o gramado natural. Mas tá todo mundo cuidando do seu próprio gramado natural da forma que tem que ser? Então, assim, eu acho que é um debate muito o Mário falava raso. mais do que o Flamengo. O Mário Bittencourt do Flu falava mais sobre esse tema do que o Flamengo. O Flamengo falava pouco. O Flamengo, ele não quem partia sabe, do Flamengo. Pra quem não sabe, lembrando que o Palmeiras também tem um gramado sintético. Não partia do Flamengo falar isso, mas sempre quando era questionado, entrevista coletiva, o Flamengo sempre deixava claro que era contra grama sintética. Mas pelo menos foi o que o Pedrosa falou. Hoje o Flamengo pode falar, porque o gramado do Maracanã hoje tá muito bem, tá todo mundo elogiando. Pelo menos hoje pode falar. Agora, eu tô com o Pedrosa, entre você jogar numa grama sintética e jogar num gramado natural horrível, qual que você prefere? A grama sintética. Isso, não o Vene falando, o próprio Jorginho, jogador do Flamengo, falou também sobre isso. Eu concordo. Felipe Melo falou Felipe Melo falou sobre isso. O que eu acho que tem que ter é o debate. O debate ele precisa existir, porque não é só nós jornalistas que estamos comentando sobre isso. Os próprios jogadores já emitiram nota e eles fazem parte do espetáculo. Na verdade, fazem parte não. Eles são os protagonistas do espetáculo. E essa polêmica voltou muito quando o Neymar voltou para o Brasil. E aí o Allianz Parque do Palmeiras tem grama sintética, a Arena do Atlético Paranaense também tem. Não hoje só o Neymar, a MRV o Depay é um jogador, o Depay do Corinthians, o Suárez. Mas agora nesse início de ano, vocês lembram disso? Sim. Lá em fevereiro, mais ou menos, março, mais ou menos, que aí o Neymar fez aquela publicação e muitos jogadores compartilhando e tal, e aí levantou mais uma vez essa polêmica. O Depay, recentemente, eu citei o Depay porque ele falou recentemente uma publicação em inglês chamando a atenção no mundo inteiro sobre isso. Eu acho que o debate ele precisa existir. Independentemente se isso aí foi uma indireta para o Palmeiras, como muita gente acha, eu acho que o debate ele precisa existir, porque de fato precisa ter uma padronização. E quando eu falo padronização, todo mundo sair ganhando, porque quando você tem um bom gramado... Fala, nação, estamos aqui para fazer mais um corte, analisar aqui com vocês as principais notícias do Flamengo nesta manhã de quarta-feira. Créditos aos canais do Sport TV, programa Tá1, a Globo com o Globo Esporte e o SBT Rio, o Esporte Rio, o SBT. Agradecer aos canais, nossos parceiros, que estamos seguindo. O que você achou das notícias do Flamengo hoje, nação? Deixa seus comentários, compartilhe o vídeo. Abraço.